Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula de hoje diz respeito a textos, né? E aí nessa videoaula eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de texto que a gente pode criar, como que a gente configura um estilo, como é que a gente modifica as propriedades desse texto, o posicionamento dele em relação ao ponto de inserção e assim por diante. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente tem aí em textos é a criação do estilo de texto. Tá? Se você não cria o estilo de texto, você acabará utilizando os estilos que o AutoCAD fornece, né, pré-definidos. E de repente eles podem não ser os mais interessantes para você utilizar. Tá? Os estilos de texto são acessados através do atalho ST, né, que é o atalho de teclado do comando Style. E esse comando é o o Text Style Manager, o gerenciador dos estilos de texto. Né? Vamos dar uma olhadinha nessa janela, aqui no AutoCAD, digitando ST na linha de comando. Quando você acessa esse gerenciador, estes são os estilos pré-configurados, né, de textos que já vem aí no default do AutoCAD na instalação zerada, tá bom? Textos anotativos a gente vai trabalhar mais para frente no AutoCAD avançado e numa outra videoaula, então sempre fuja desse. Tá? Sempre comece com o Standard e a partir do Standard você vai criar um estilo novo. E aí você nomeia esse estilo como você preferir, tá bom? Eu vou chamar ele de estilo mesmo. Voltando para cá então. Tá? Sempre a gente vai clicar em New, né? Na sequência a gente vai selecionar uma fonte TrueType. Então deixa eu explicar para vocês o que é uma fonte TrueType. Quando você abre essa lista com as fontes, você observa que existem várias fontes com esse TT aqui na frente, tá? Essas são as fontes TrueType, tá bom? Por que a fonte TrueType é importante? Porque o que você está vendo na tela é o que vai estar na impressão. Então, né, a fonte TrueType é a garantia de que o que vai para o papel é exatamente o que está, né, em exibição aí na sua tela ou no seu arquivo de AutoCAD, beleza? Então, a gente vai criar um estilo novo, selecionar uma fonte TrueType para esse estilo e tornar esse estilo o estilo ativo, né? Clicando nesse botão que é o Set Current, tá? Vou colocar uma observação aí para você utilizar fontes de maior legibilidade. O que é isso? São aquelas fontes mais fáceis de ler, né? Então, fontes, por exemplo, como a Arial, são fontes muito boas para você usar. Fontes, por exemplo, como a Technic, tem uma leitura bastante clara, né? Não tem muita diferenciação, tá vendo? No desenho de caixa alta e caixa baixa, mas é uma fonte que fica legal no desenho técnico. Fontes, se você quiser uma fonte mais redondinha, a Verdana tem um desenho bacana também. Então, fontes legíveis, tá bom? De preferência, as mais legíveis possíveis. Você deve evitar, sempre que você puder, né, você deve evitar as fontes que a gente chama de fontes caligráficas. Essas fontes caligráficas, por exemplo, essa daqui. Tá? Fontes caligráficas têm uma leitura muito complexa, elas são fontes de menor legibilidade. Então, embora elas sejam bonitas para determinadas situações, para o desenho técnico, as fontes caligráficas não são de forma alguma indicadas, tá bom? Então, sempre vamos trabalhar e trabalharemos com fontes de alta legibilidade, né? Acho que a Arial é um exemplo clássico aí, né? De uma fonte bem tranquila, assim, de alta legibilidade, tá bom? Esses campos aqui a gente não vai mexer, tá? Altura, fator de largura, né? Ângulo de inclinação, isso a gente vai ver mais para frente como que a gente ajusta, tá? Embora seja importante desde já você perceber que esse ajuste pode ser feito diretamente no estilo, tá bom? Repara, aqui em cima, qual é o estilo que está valendo, tá bom? Então, se eu pegar o Standard, clicar em Set Current, é ele que está valendo como estilo ativo. Se eu pegar o estilo, clicar em Set Current, é ele que está valendo também. Tá? Uma outra forma que a gente tem, né, além de clicar no botão Set Current, é a gente vir na Ribbon, aqui em cima, essa terceira Ribbon. A gente tem a Home, tem a Insert e a gente vem em Annotate. O estilo de texto que está valendo é o estilo que está nessa primeira lista aqui. Tá bom? Então, se eu abrir e escolher o Standard, escrever alguma coisa, é o Standard que está valendo. Se eu abrir e escolher o estilo, é o estilo que foi criado que está valendo. Ok? Então, está explicado aí como a gente configura um estilo, quais fontes é importante a gente usar e como a gente torna esse estilo que foi criado ativo, né? O nosso próximo passo é o passo de criação de textos. Existem dois comandos que são responsáveis pela criação de textos. O primeiro deles, comando que a gente chama de dtext, né, o atalho é dt, ele é um single line text, ou seja, vamos traduzir aí, um texto de linha única.
né? Você pode ter mais de uma linha, mas a entidade gráfica de texto é considerada linha por linha. Então, vamos ver como é que funciona aí o DT. São 3 procedimentos, né? Toda vez que a gente cria um DT, e aí o AutoCAD grava os valores que a gente inserir nesses primeiros procedimentos. Então, a gente vai clicar no ponto de inserção do texto, a gente vai definir a altura dele e a gente vai definir qual é a rotação, né? Então, como o AutoCAD está em inglês, vamos colocar aí o ponto de inserção. Para você vai ser o Start Point, a altura será o Height e a rotação será o Rotation Angle. Então vamos lá, AutoCAD, atalho DT. DT, Enter, ele vai perguntar aqui embaixo na linha de comando, ó, especifique, né, o Start Point do texto. Aí a gente clica onde a gente quer esse texto. Depois, ele pede para que nós especifiquemos a altura. Então, que altura que você quer nesse texto? 20 centímetros, por exemplo? Vamos colocar 0,2. E no final, a rotação do texto. Então, 0 é para a direita, tá? Então, estou partindo do pressuposto, né, que vocês lembram aí das coordenadas polares. Se vocês não lembrarem, vão na playlist de ACC e acessem a aula de coordenadas absolutas, relativas e polares. Tá bom? Para a direita é sempre 0 e a contagem é no sentido anti-horário, ou seja, se eu quiser colocar o meu texto em pé, eu vou digitar um ângulo de 90, se eu quiser colocar o meu texto para baixo, eu vou digitar 270, mas como eu quero para a direita, é 0 mesmo. Você pode simplesmente digitar 0 ou dar um Enter, porque o AutoCAD já está exibindo 0 aqui, se der Enter é o que ele vai aceitar, ou clicar à direita também. No caso eu estou com o Orto F8 ligado, então clicando à direita, o AutoCAD vai colocar ali o cursor. Esse cursor, né, permite que você escreva o seu texto aí de 20 centímetros. O Enter pula uma linha, você pode continuar escrevendo, né? O Enter pula uma linha e um segundo Enter interrompe a edição do comando, tá? Então o Enter sempre vai pular uma linha e o segundo Enter vai interromper a edição do comando. Como a gente está falando num texto de linha única, repara que mesmo que tenham sido criadas 2 linhas, elas são entidades independentes. Quando eu clico em uma ou quando eu clico em outra, né? Elas foram criadas dentro do mesmo procedimento, do mesmo comando, mas são entidades diferentes aí do desenho, tá bom? Então, esse é o comando de criação de text. É o que eu aconselho que vocês usem, é o comando mais rápido para utilizar, para editar e assim por diante. O segundo comando, que é o comando mais usual, os alunos costumam utilizar o MT mais do que o DT, embora não seja recomendável, já vou explicar por quê, né? É o multiline text, ou texto de várias linhas. Né? Multiline, várias linhas, múltiplas linhas, né? O MT, por que os alunos acabam usando o MT mais do que o DT? Porque normalmente o aluno está trabalhando aqui na Ribbon Home, né? E a Ribbon Home tem aqui direto o atalho do texto. Só que se eu clicar aqui para começar a fazer um texto, o que vai ser criado não é um DT. O que vai ser criado é um MT por definição, tá? Então como é que funciona, né, o MT quando a gente digita aí o nosso atalho, né, MT Enter? São 3 procedimentos. Você vai clicar na primeira quina, First Corner, você vai clicar na quina oposta, Opposite Corner, ou seja, a gente está criando uma caixa, né, aonde esse texto vai estar enquadrado. E aí será aberta a Ribbon Text Editor, né, o editor de texto, para que você possa digitar o seu texto e aplicar aí as configurações que você desejar. Então, esse formato é um formato de processador de texto, como se fosse um mini Word, assim, por exemplo. Então, MT Enter, que é o atalho, ele vai pedir que você especifique a primeira quina, First Corner, você clica. Depois ele muda para Opposite Corner, que é a quina oposta, tá vendo? Então, essa é a caixa onde o nosso texto vai estar contido, né? Quando a gente clica nessas 2 quinas, você vai perceber que aqui em cima ele vai abrir essa ribbon, que é a ribbon do Text Editor. Então tá aqui em cima a ribbon, tá aqui o nome dela, Text Editor. Ele permite que a gente, né, coloque aí o tamanho, escolha o estilo, escolha a fonte, defina cores, colunas, espaçamento, justificativo e companhia limitada. Bom, então a gente vai fazer um teste de texto, né? Esse teste de texto, repara que Enter não ajuda, Enter só pula uma linha. Vamos colocar teste de texto 2. Tá? Então, se você der Enter, Enter, por exemplo, o comando não interrompe. Como que a gente interrompe a criação de um texto? A gente tem que clicar nesse botão, Close Text Editor, né? Fechar o editor de texto, que torna o aluno mais dependente aí do uso do mouse. Tá? Lembrando, no AutoCAD, quanto menos você usar o mouse, a não ser para apontar, é claro, tanto melhor para que você não tenha, né, uma tendinite. Como esse elemento é um multiline text, repara que diferente desse, que eu clico em um ou clico em outro, quando eu clico nisso daqui, ele pega os 2 e ele vai mostrar
né, a esquerda da caixa, a direita da caixa que foi criada e a parte da base da caixa, né, com base na quantidade de linhas que foi criado aí, esse MT. Tá bom? Então, esses são os dois comandos aí que a gente tem, né, para criar textos, o DT e o MT. Eu recomendo que vocês utilizem sempre o DT, a não ser que vocês tenham notas de prefeitura com várias frases, né? Você tem que copiar um texto de vários parágrafos, aí é o MT mesmo que você deve utilizar. Tá? Mas se forem esses textos de linha única, né? Planta, escalam para 50, banheiro, sala de estar, lavanderia, né? Se forem esses textos de linha única, utilizem o DT, tá bom? Por que o DT é mais legal? Justamente por causa disso que eu explicarei para vocês agora, que é a edição de texto, né? Quando a gente entra na edição de texto, atalho ED, do comando text edit, né? Edit, editar, text, texto, ou a gente pode dar um clique duplo no texto, ele também entra no método de edição, né? Então, se eu der um ED Enter, ele vai pedir aqui embaixo para que eu selecione, né, um objeto de texto, ou eu posso clicar duas vezes, né, e ele vai abrir esse texto para edição. Agora eu quero que você repare na seguinte diferença, eu vou até mover um texto para perto do outro aqui. Olha o que vai acontecer quando eu clicar duas vezes aqui, ó. Eu clico duas vezes, o texto que é necessário editar, ele já está selecionado, eu posso sair digitando, né? E aí eu dou um Enter e acabou a edição, interrompi a edição, né? Eu não saí do comando, eu saio do comando com ESC ou com Enter, mas se eu pegar um MT e clicar, então ED, Enter, ou cliquei duas vezes, né? No MT, ó, cliquei duas vezes. Ele abre a caixa de texto, ele abre lá em cima, Ribbon, Text Editor. O texto que eu tenho que trocar não está alterado, não está selecionado. Eu tenho que selecionar esse texto para depois digitar, né? O Enter simplesmente pula uma linha, ele não interrompe o comando, né? E eu tenho que vir aqui em Close Text Editor para terminar a edição. Tá? Então, para vocês terem uma ideia da diferença do procedimento, né, eu vou escrever aqui, por exemplo, rápido. Então, ED Enter, eu seleciono, coloco rápido, eu dou um Enter e acabou. Né? Aqui, eu tenho que usar um atalho para selecionar esse texto pelo teclado, usando Ctrl, Flecha, Shift, Ctrl, End, por exemplo, né? Um atalho de seleção de texto. Eu tenho que vir com o mouse, selecionar o texto inteiro, para depois escrever, o Enter não interrompe, ele só pula uma linha e eu tenho que fechar aqui em cima. Tá? Então, né, enquanto aqui é muito rápido, né, você simplesmente vai clicar aí duas vezes e vai criar aí essa situação muito rápida, aqui não. Aqui você vai clicar duas vezes, vai ter que abrir, selecionar, editar, né, e assim por diante. Tá bom? Então, né, o MT é devagar. Se você tiver notas de prefeitura, várias linhas, vários parágrafos, maravilha, é MT que você vai usar. Tá? Toma o seguinte cuidado, se você quiser acessar o texto por aqui, ao invés de clicar no A, você vai clicar nesse botão aqui embaixo, onde a gente lê text, né? E ao clicar nesse botão, você tem acesso ao DT, que é esse botãozinho aqui de baixo, que é o Single Line Text, ou texto de linha única, tá bom? Lembrando que no AutoCAD é sempre muito mais rápido, né, você trabalhar com o teclado do que com o mouse, né? Então, quer fazer texto? Manda um DT aí, vai direto no texto, né? Que é a associação que eu uso com os alunos em sala de aula. Agora que você entendeu os aspectos de edição, né, e o atalho ED do Text Edit, como é que a gente trabalha com as propriedades de um texto? Tá? Existem várias propriedades que podem ser configuradas num texto, né? Algumas delas a gente viu aqui na janela do estilo. Então, o height, por exemplo, height é a altura desse texto. Width factor, width é largura, factor é fator. Então, fator de largura pode deixar esse texto mais gordinho ou mais magrinho. E oblique angle é quanto você deixa esse texto inclinado. Pensa, por exemplo, na letra itálica, né? Toda vez que você pega uma fonte itálica, ela é tipo deitadinha, né? E o oblique angle, o ângulo de inclinação, ele permite que você defina esse valor para quanto a letra vai ficar deitadinha. Então, imagina um itálico que você pode configurar se ela vai deitar para a direita ou para a esquerda e quanto que ela vai deitar, tá bom? Então, essas são algumas características aí que a gente tem em propriedades do texto. Ponto de partida para a gente trabalhar com propriedade do texto é a janela OSNAP, OS Enter, porque o OSNAP vai abrir a janela de configuração dos pontos magnéticos e você vai ter que ativar um checkbox, aquelas caixinhas que a gente clica, né? Você vai ter que ativar um checkbox que a gente chama de insertion, tá? Ou inserção. Esse checkbox é super importante para a gente trabalhar com texto. Então, o OS Enter vai trazer essa janela, tá aqui, ó, insertion. Esse é o símbolozinho que a gente tem, né, do insertion. Vamos ativá-lo, tá bom? Então, esse checkbox agora está ativado.
O Object Snap está ligado, né? Não adianta nada se ativar um monte aqui se o recurso estiver desligado, então liga ele. Vamos ativar o Insertion e vamos dar aí o nosso OK. Esse pontinho azul aqui, tá? Os objetos do AutoCAD sempre tem esses pontinhos azuis, né? Que a gente chama de grips, tá? Então é o gripzinho que está aparecendo ali. Essa janela MO é uma janela que abre as propriedades do objeto, né? Então, se eu selecionar um texto, essa janela vai me trazer o quê? Ela vai me trazer informações sobre a entidade que está selecionada. Se eu selecionar um arco, ou um bloco, ou um círculo, vai me trazer informações diferentes. Então, só para você entender melhor, vamos fazer aqui uma linha, vamos fazer um círculo e vamos fazer um texto. Peguei uma linha, ó. Qual é o ponto em X onde ela começa? Coordenada Y, coordenada Z, da altura, né? Qual é o ponto em X onde ela começa, o ponto em Y onde ela termina, perdão, em Y onde ela termina e Z onde ela termina. Qual é o ângulo dessa linha? Né? 355, ou seja, o horizontal está indo para baixo. E qual é o comprimento dessa linha, que é o length. Quando eu seleciono um círculo, ele me traz quais são as coordenadas do ponto central desse círculo, tá vendo? Então ele está em x menos 3,3, ele está em y 3,55. Ele me dá o raio do círculo, o diâmetro, né? O comprimento da circunferência e a área desse círculo. Quando eu escolho um texto, ele vai trazer aqui uma série de características do texto, tá bom? Então em Contents aqui você pode observar que é o conteúdo do texto. Muito rápido. Se você quiser mudar, você simplesmente clica aqui e edita, né? E clica fora da caixinha, e aí ele vai aceitar, né, essa edição que você colocou ali, tá bom? A primeira propriedade que eu quero apresentar para vocês é a justificativa. Então vamos entender como que é a justificativa do texto em relação ao ponto de inserção, né? Aqui eu estou representando em vermelho o ponto de inserção do texto padrão no AutoCAD. Então, quando a gente começa com o texto, ponto de inserção, o texto é colocado à direita e logo acima do ponto de inserção. Você pode observar que é exatamente o que está acontecendo aqui, né, na tela do AutoCAD, né? O ponto de inserção está aqui nesse gripzinho, né? E esse slide está dando esse exemplo. Agora, a posição do texto em relação ao ponto de inserção pode ser alterada. Eu posso colocar, por exemplo, o texto centralizado em altura e centralizado na largura em relação ao ponto de inserção. Eu posso fazer com que esse texto se alinhe, por exemplo, pela linha superior e pela extrema direita em relação ao ponto de inserção. Então, esse efeito de qual é a posição do texto em relação ao ponto de inserção é aquilo que a gente chama de justificativa, né? O justify do texto. Vamos entender então como é que funciona esse justify. É uma caixinha que você vai ver aqui, ó, justify, né? Justify, se a gente quer alinhar por cima, é top, se a gente quer alinhar pelo meio, é middle, e se a gente quer alinhar por baixo, é bottom, tá? Então, alinhamento superior, no meio ou embaixo. Aqui, por exemplo, ó, esse alinhamento é superior. Por quê? Porque eu estou utilizando a linha superior para alinhar no ponto de inserção. Aqui, por exemplo, é middle, porque eu estou utilizando o centro da altura para alinhar. Tá? Então, esquece essa questão tá à esquerda ou tá à direita, né? Pensa só, tá para baixo, tá no meio ou tá para cima, tá bom? Então, top, alinhamento por cima, middle, alinhamento pelo centro e bottom, alinhamento pela base, né? Depois, esquerda, left, centralizado, center e direita, right. Então, você tem duas informações. Qual é o alinhamento da altura, né? E qual é o alinhamento esquerda, centro ou direita. Tá? Essa combinação das alturas com esquerda, centro, direita dá para a gente 9 posições possíveis que não estou mostrando para você agora. Então, você tem o topo à esquerda, top left. Você tem o meio à esquerda, middle left. E você tem embaixo à esquerda, bottom left. Tá vendo? Então, da mesma forma, top center, middle center, bottom center, top right, middle right, bottom right. Né? O que a gente acaba usando com frequência, com bastante frequência, é o middle center. Tá? Vou mostrar para vocês aí por quê. Né? Esse exemplo de middle center ele é muito comum quando a gente está trabalhando com projeto. Né? Normalmente a gente quer colocar o texto centralizado no ambiente. Né? Então vamos fazer uma diagonal aqui, para que a gente possa criar uma linha. E eu sei que o centro desse ambiente é exatamente o midpoint aqui, né, dessa diagonal. Beleza? Então quando eu der o DT para começar o texto, eu vou escolher esse midpoint aqui. Ó, repara que ele já gravou a altura de 0,20, eu vou só dar Enter. E repara que ele já gravou o ângulo de 0, eu vou só dar Enter também. E aí está aberto ali para eu digitar. Né? Então, vou digitar, por exemplo, cozinha. Enter, Enter para interromper o comando.
A justificativa do texto, ó, tá dando como esquerda, tá vendo? Que é, né, o padrão. Eu vou abrir a caixa de justificativa e eu vou para essa opção, ó. Eu quero alinhar pelo meio e pelo centro. Quando eu clico aqui, escolho Middle Center, você vai observar que o texto foi reposicionado em relação ao ponto de inserção, né? Então, o que eu costumo comentar com o pessoal em sala de aula é o seguinte: pessoal, esse texto está centralizado? Né? Aí todo mundo fala, não, não está. Mas na verdade ele está centralizado. Por quê? Porque o ponto de inserção dele é que está centralizado, tá bom? Quando a gente, né? Senão, uma coisa muito comum do aluno que está começando, ele faz um texto, ele fica perdendo 50 minutos dando move nesse texto, sabe? Ele fala assim, ah, é um pouquinho mais para a esquerda, né? Ah, é um pouquinho mais para cima, é um pouquinho mais para baixo. E ele fica perdendo maior tempo nessa operação, enchendo o saco do aluno que está sentado do lado dele, sabe, do colega, né? E aí, o que você acha? Tá para a esquerda, tá para a direita, né? Gente, não viaja, não perca tempo, tá bom? Ponto de inserção, né? No midpoint da diagonal, aí, simples assim, né? E aí você vem aqui na justificativa e escolhe a justificativa Middle Center. Ele vai centralizar o texto em relação ao ponto de inserção e aí você pode simplesmente pegar, né, essa linha aí e mandar ela embora. Tá? Uma coisa muito comum, o pessoal querer fazer isso, né, com diversos ambientes, então eu vou utilizar aqui, ó, o comando PL, que cria uma P-line, né? Então vamos fazer aí essa P-line que passeia pelo projeto e que leva, né, essas linhas aí que compõem precisamente os centros, né, desses ambientes aí. Então vamos jogar uma linha para cá, por exemplo, para a gente pegar o centro do corredor. Vamos pegar o centro desse quarto e vamos pegar o centro desse quarto também. Por que eu usei P-line? Porque aí, clicando em cima, ó, eu consigo pegar todas, né? Vamos mover então, M-Enter, esse texto, ó, da inserção dele para o midpoint ali, ó, né? E aí, feito isso, a gente dá um copy direto, né, desse texto ou já centraliza ele mesmo antes de copiar, né? Então, entra lá na justificativa e joga ele em Middle Center. Vamos descer a lista aqui até o Middle Center, ó. Ele vai parar no centro, né? E aí a gente entra com o comando copy, atalho CO ou CP, com base nesse midpoint e coloca, né, esse texto aí nas outras posições, né, que a gente tem aí da planta, tá vendo? Então, ó, pronto, colocamos nosso texto. Como isso aqui foi feito com polilinha, a gente pode apagar, todas elas apagam de uma vez só. E aí você clica duas vezes ou digita ED para editar, né? Vamos jogar maiúsculo aí. E aí você sai preenchendo, né? Ah, então dormitório, aqui é dormitório também, aqui é water closet, banheiro, aqui é cozinha, né? Cozinha, vamos colocar aqui sala de jantar, vamos colocar aqui sala de estar, né? Vamos colocar aqui um outro dormitório e vamos colocar aqui o corredor, né? Mas você fala, pô, professor, mas o corredor está em pé, né? Você colocou deitado. Pois é, a gente vai mudar isso daqui a pouquinho quando a gente vê aí outras propriedades de texto, tá? Nesse momento eu estou mostrando para vocês a justificativa, ok? Vamos agora então ver como é que funciona a altura ou height desse texto, né? Você vê que para essa planta, né, essa altura está condizente, está coerente, mas a gente sempre tem aquele texto que é um pouco maior, né, e que fica aqui embaixo, por exemplo. Então eu vou fazer uma cópia desse texto, vou mandar um copy aqui, selecioná-lo, vou colocar ele aqui na extremidade, porque o ponto de inserção está ali. Vou pegar a justificativa dele, vou colocar ela no topo à esquerda. Pronto, ó, ele vai colocar no topo à esquerda. Vamos mover para baixo, para separar da planta aí, com o orto ligado, uns 15 centímetros. Pronto. Ou melhor, vamos mover uns 30 centímetros, que esse texto vai crescer. A altura do texto, ela é trabalhada aqui, ó, no campo height, tá vendo? Então, ao invés de 0.2, por exemplo, aqueles textos, né, que vem embaixo da planta, onde a gente coloca, né, planta, pavimento, térreo, por exemplo. Né, esses textos normalmente eles são maiores, então vamos clicar nesse texto e vamos aumentar a altura dele, sei lá, para o dobro, 0,4, por exemplo, só digitar 0,40, né, e ele vai crescer aí para baixo 0,40. Por que ele cresceu para baixo? Porque eu escolhi a justificativa top left, tá vendo? Ah, 0,40 ficou muito grande, vamos colocar 0,30, beleza, aí tá um pouco menorzinho, tá? Então, isso é como a gente altera a altura, né? A outra propriedade interessante é a rotação, rotation, é legal que você manje.
ele é usado exatamente nesse caso aqui do corredor, né? Então, repara que a rotação aqui, ó, na janelinha MO, consta como 0. Vou mudar para 90, né? Pronto, ó, tá de pé, né? Tá alterada aí a posição, tá resolvida a questão do rotation, você já sabe onde que altera, né? O fator de largura, ele é usado, ele é mais raro, tá? Mas ele pode ser usado sim. Quando você quer uma letra mais magra ou mais gordinha, eu até vou mostrar por aqui ao invés de mostrar na janela MO. Então, o que é o fator de largura? Ele é um fator que mantém a altura do caractere, a altura da letra, mas ele diminui a largura que ela tem. Então, vou colocar 0,5 para você ver como é que fica essa situação de texto com fator de largura meio. E vou colocar 1. Né? O que você repara? Repara que a altura do texto não está mudando. 0,9, 0,8, né? 0,7... Tá vendo? A altura dele não se altera, mas a largura se altera, tá bom? Então, vou colocar 1, né? Da mesma forma, você poderia aumentar aí esse fator, né, de largura para números maiores, para valores maiores que 1, né? 1.1, 1.2, tá vendo? E ele vai ficando mais largo, 2, fator de largura 2, e assim por diante, tá bom? Isso é o que é controlado pelo fator de largura, né? A gente chega então nessa última, né, nesse último fator que é a inclinação, que é o obliquing, que é responsável pela inclinação da fonte, né? Então é aquele itálico que você vai conseguir definir quantos graus você quer para esse itálico, tá bom? Então repara que, né, a propriedade está aqui. Se eu for crescendo um valor, por exemplo, 5, né, ele deitou a letrinha em 5 graus, 10. Ele vai deitar um pouco mais, 30 graus. Deita um pouco mais, tá vendo? Você também pode usar valores negativos, então eu quero menos 30. Pronto, ele vai deitar mais para a esquerda, tá? Esse recurso, raramente ele é usado nessas situações de desenho de planta, mas ele é utilizado com muita frequência quando a gente está fazendo cota de isométrica. Então, toda vez que você estiver desenhando uma isométrica de hidráulica, por exemplo, né? Ou uma isométrica de uma peça, no plano, né, que você não estiver trabalhando com 3D, nem usando ViewCube, nem nada, simplesmente desenhando a isométrica no plano, você vai ter que utilizar esse recurso aqui do obliquing para assegurar que essa cota está de acordo, né, com as medidas que você tem ali. Para que você tenha uma ideia, eu vou abrir uma imagem aqui de isométrica para mostrar para vocês. Tá vendo, pessoal? Então são situações como essa, por exemplo, em que a gente acaba utilizando aí esse recurso do oblique angle, né? Quando você precisa cotar as isométricas, esses textos estarão inclinados 30 graus para a esquerda ou para a direita, né? Vai ter uma aula específica sobre isso aí mais para frente, tá bom? Há dois comandos bem interessantes quando a gente trabalha com texto. Um deles copia propriedades, que é o matchprop. Match é coincidir em inglês, né? E prop de propriedades, properties. Então, o matchProperties, ele é um comando MA. Você clica na origem em quantos destinos você quiser. Ele é bem interessante quando a gente trabalha com texto, porque ele copia as propriedades de um texto para outro. Então, se eu der um MA, por exemplo, MA Enter, né? Vou clicar nesse texto que está em pé. E depois vou clicar em quantos outros eu quiser, eles vão também ficar de pé e ganhar as propriedades desse texto, tá? Vamos supor que esse texto fosse vermelho, com altura de 0,10, né? E eu aplicasse um MA da mesma forma que eu fiz agora. MA, clica na origem e clica em quantos destinos, tá vendo? Você quiser. Então, o que ele vai copiar? As propriedades, né? As propriedades da fonte que você selecionar primeiro serão copiadas para, né, os destinos que você colocar depois. Por isso, clique na origem e depois no destino ou nos destinos, né? Quantos destinos você quiser. Tá? E o último comando, né, que eu quero mostrar para vocês, como o aluno sempre acaba fazendo o MT ao invés do DT, tem o último comando que eu preciso mostrar, que é, já que o aluno acaba criando o MT, né, ao invés do DT, como é que a gente transforma um texto MT em texto DT? Tá? Isso é feito através do comando explode. Né? Então, o comando explode, quando você X-Enter, né, seleciona Enter, ele vai se aplicar a todos os MTs que você quiser transformar em DT. Tá? Então, o MT explodido, né, ele se transforma num DT. Para você ter uma ideia, vamos pegar aqui um MT,
Vamos clicar aí, né? Na primeira quina, quina oposta, vamos colocar o texto e fechemos aqui a janela com base em Close Text Editor. Quando eu clico, ó, repara que ele vai pegar a caixa, né? Ele é um MT. Se der um ED para entrar na edição, ele não vai selecionar, ele vai abrir a Ribbon Text Editor lá em cima. Então, se a gente der um X Enter, ó, X é o atalho do Explode, clicar em cima dele, né? E der um Enter, tá? Esse, né, MT está explodido, tá bom? E agora ele virou um DT. Você vê que dá um duplo clique, né? Ele já sai editando direto, tá bom? E você dá um Enter, interrompe o comando, ou seja, ele virou um single line text, tá? Então, bastante útil, né? Você acabou criando MTs aí sem querer, quer transformar tudo em DT, explode todo mundo e já era, tá bom? Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!